Olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, gente, eu tava com muita saudade de fazer live. Tinha muito tempo que eu não fazia. Ai, minha convidada chegou. Boa noite, gente, boa noite. Oi, oi, oi. Ai, a Neme chegou. Gente, calma, como que eu convido as pessoas? Pera, acho que é aqui. Pera, achei. Estou apanhando. Oi, Oi, tudo bom? tudo Tá me ouvindo bem? bem aí? Que eu tô sem Tudo. fone. Ah, eu tô sem fone também, porque o meu fone, ele fica pegando aí, depois toda live ficava. Ah, Oi, tudo bem, Neme? tudo jóia, obrigada pelo convite, Si. Ai, eu que estou honrada. Eu falei, gente, olha só, 9 horas da noite, pós o lançamento de curso, né? Tipo, pós um dia de trabalho, tão VIP. Esse é Não, o momento. Neme, muito obrigada, você sabe, que eu tô muito feliz de ter aceitado. Eu até coloquei que eu vou até falar um pouco antes sobre o que a gente vai falar na live, que eu ótimo. gosto de só falar para as pessoas o que, que a gente vai falar para elas entenderem o que, no decorrer aqui, né, o que, que a gente, de quais assuntos a gente vai tratar. Gente, eu chamei a Neme aqui hoje porque eu percebo que existe muito ainda essa dúvida do tá bom, né? A profissão astrólogo, o que, que a gente faz afinal? Qual que é a importância aí da comunidade astrológica? O que, que a gente passa no dia a dia, as coisas, as dificuldades também, porque as pessoas sempre acham que a gente vive em um mundo místico, né? Cor-de-rosa, que nossa, a gente sabe tudo, a gente não tem problema com nada, a profissão não tem em si as suas questões pra gente lidar, e não é assim. Eu acho que é o mundo real que a gente vive, obviamente, então não tem essa coisa. Então, eu quis trazer a Neme, porque é uma pessoa referência para mim na profissão, que tem muitos anos de profissão, que é professora, e que é minha professora, então, para explicar para vocês sobre isso, assim, o que é a profissão, o que um astrólogo faz da vida, como que a gente chega aí até essa profissão, como que a gente faz também no dia a dia para se manter atualizado, para crescer nisso, né? Então, minha intenção é essa. E eu vou falar alguns tópicos só para vocês terem noção do que a gente vai falar. Eu vou pedir para a Ney me contar um pouco de como que ela se tornou astróloga, porque ela fez transição de carreira. Muita gente, né, tá nesse processo aí, também pergunta, então a Ney me fez transição de carreira. É, Perguntar para ela, né, uma coisa que eu adoro quando eu vejo astrólogo falando isso, quando os clientes, né, procuram a gente, o que, que eles mais normalmente estão buscando? Para vocês terem uma noção aí, né, do que normalmente a gente escuta, de que ponto a gente parte normalmente, porque até você mesmo fala muito, né, Ney? Você entra num mapa, você tem que saber que pergunta você está fazendo pro mapa, porque o mapa ele responde qualquer pergunta. Então você tem que ter um direcionamento. Ele tem um direcionamento através do ascendente? Tem. Mas assim, tem que ter é bom ter uma pergunta, né? O porquê. Então, eu vou pedir que ela fale sobre isso também, as maiores dificuldades que a gente lida aí na profissão, os mitos, né, também muitos, né, acho que mito é só o que tem. Como que vou pedir que a Ney me fale como que ela vê as mudanças aí, né, da astrologia com o mundo, né, com o mundo do jeito que tá, as mudanças do mundo, e como que a gente pode, como astrólogo, acompanhar essas mudanças, se atualizar, porém, sem perder a base, porque a astrologia ela tem um fundamento, então a gente também não pode se perder. E hoje em dia a gente vê, principalmente aí com a internet, as pessoas, muito astrólogo, tá inventando uma astrologia. A astrologia tem uma base, ela precisa ser respeitada. Então, eu pedi que a Nemi discorra sobre isso, porque ela tem muita experiência. É, Falar sobre essa importância da gente estar sempre se atualizando aí nos estudos, eu digo também. Muito astrólogo peca nisso, sabe, gente? Muito astrólogo, tipo, eles param no tempo. E você precisa continuar estudando, porque se você vai estudar pro resto da vida, ainda vai ter muita coisa para estudar sempre.
A comunidade astrológica, que eu queria que ela fale sobre isso também, a importância dela, das trocas, porque a Neme com os cursos, ela conseguiu criar turmas e ela sempre incentivou. A gente até fala que a turma que eu fiz, a primeira, é uma turma que é uma família, né? A gente, tipo, cresce muito ali, tem muita troca, e a importância disso, a importância da gente não ter esse conceito, acho que na vida, né, gente? A gente não ter esse conceito de, ai, o conhecimento é meu, só meu, não posso passar. Tem horror disso. E eu vou pedir para a Nene explicar como que ela faz para incentivar isso, né, nos grupos dos cursos, porque acaba sendo um diferencial também isso, né, o contato que você tem com os alunos, que é muito próximo nos cursos, como que você consegue incentivar isso de forma muito natural. Então, esses são os tópicos, tá bom? Nebe, para começar, eu queria que você se apresentasse para todo mundo, né? Ai, tô me sentindo uma host de podcast. Pra Nebe se apresentar, né? Então, você falar aí um pouquinho, né, do que você já faz hoje, né? Quanto tempo. Eu ia até ler, mas eu falei, não, vou deixar você se apresentar, que é melhor. É Bom, isso. para quem conhece aí, né, que a gente tem muitas pessoas em comuns, né, que nos seguem. Eu hoje sou astróloga, então eu trabalho. Eu acho assim, o que é ser astrólogo primeiro, né? Porque às vezes a pessoa fala, é uma pessoa que trabalha 100% com astrologia, isso é o astrólogo como profissão. Mas eu acredito muito que quem pratica a astrologia também é um astrólogo. Então, as pessoas que às vezes, por exemplo, têm um trabalho, como muito tempo foi na minha vida, e a astrologia sempre foi uma paixão, foi um hobby, nunca me passou pela cabeça que eu um dia fosse trabalhar com isso, né? Mas já vem de um bom tempo em que a minha profissão hoje é astrologia. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, né, na PUC do Rio Grande do Sul. Então, fiz comunicação social com habilitação em publicidade. Fiz toda aquela jornada, né, clássica, fiz pós-graduação, trabalhei as dúvidas, né, de quem está ali na área da comunicação. Vou trabalhar em agência, vou trabalhar na parte corporativa, testei os dois, eu era muito mais corporativo. Então, eu passei por todo esse processo anterior. E que, às vezes, quem está em transição de carreira, e isso eu vejo muito essas perguntas no mapa, a gente acha que a gente vai deixar esse conhecimento para trás. Poxa, eu perdi tanto tempo. Nunca, gente, conhecimento nunca é perdido. E eu falo que estudar, por exemplo, semiótica na comunicação, claro, com esse olhar ligado à comunicação, publicidade e propaganda, me ajudou muito a entender a astrologia de uma maneira desmistificada. Não trazendo justificativas, embora não tenha nenhum se você faz, eu gosto de um olhar mais prático, tá? Com coisas que não Sim. são tangíveis, né? Então, existe o pensamento abstrato, mas a gente procura uma questão mais prática, tá? Então, eu fui fazendo essa transição e, na realidade, eu não posso dizer assim, ai, nossa, foi super planejado, super estratégica, sabia exatamente. Não, tá? Como que foi? Eu sempre me interessei, sempre tive muito estímulo dentro de casa para estudo. Meu pai era uma pessoa que eu conversava muito, principalmente essas questões de filosofia, ele entendia muito, né? Então eu sempre tive esse estímulo dentro de casa. Então tinha livros lá onde eu, né, sempre pesquisava, estudava, mas assim, aquela coisa de adolescente, né? Aquela coisa que às vezes a gente quer saber o quê? Quer saber se o gatinho do final de semana vai rolar. Então é aquela coisa bem basicona de revista. Eu tinha alguns livros muito bons, hoje eu recebo em casa, que, claro, na época eram mais profundos, né? E foi indo, sabe? A vida, na realidade, mesmo que você não use a astrologia como ferramenta, ela é um espelhamento da sua vida real. Então, mesmo quem não usa, a vida vai te encaixando no seu caminho, né? E aí tá, fui fazer comunicação. Já foi uma quebra de paradigmas ali na minha família, porque é uma família onde todo mundo faz direito ou faz medicina. Então, eu era a pessoa que ia fazer medicina, porque meu pai era médico, tem que seguir, né? E eu cheguei no momento, eu tava precisando vestibular, eu ia muito bem, claro, não pro top medicina, né? Porque você tem que ir super bem, super, né? E aí eu comecei a me questionar. Poxa, eu estudo muito, eu gosto muito de estudar, mas não, sabe quando não vai? E parece que tinha alguma coisa que eu não sabia explicar de uma maneira objetiva, né? Sabe quando parecia que tinha um ponto que não conectava? Sim. Pensei, se eu vou fazer alguma outra coisa e vou tentar. Se eu passar, eu vou só ver como é que tá o meu score ali. Óbvio, eu fui super bem, porque estava estudando para medicina, né? Que era um padrão muito. Aí eu resolvi cursar. E aí foi. E dentro desse universo simbólico da comunicação, eu comecei a mergulhar mais também na questão da astrologia, porque tem muito isso, né? E foi indo, foi indo, foi indo. Ok, cheguei lá na frente, né? Passando alguns bons anos lá, década. Eu voltei para o Brasil, eu morei 7 anos em Londres, e eu engravidei. E nesse período de gravidez, eu fechei um contrato
eu estava numa transição de contrato, eu avisei, olha, eu tô grávida, meu contrato eu tinha que cumprir no Rio de Janeiro, meses, não vai dar para ficar, né, fazendo esse tipo de trabalho. Então tá, aí meu ex-marido na época me deu muito apoio, né, inclusive ele falou, o que você precisa, que você acha assim, poxa, vai ser um divisor de águas na astrologia para você. E eu falei, eu tenho um curso de um astrólogo americano que eu adoro. Aí eu falei, putz, mas aquela dorzinha, né? Aí depois vem aquela questão do investimento que a Si falou, sabe? Na questão do estudo. Ainda em dólar, eu falei, nossa, super caro, acho que não sei o quê. Ele me deu de presente. Ali foi que o negócio meio que se abriu. Então, durante a gravidez, e isso é muito interessante no meu mapa, porque tem todo esse processo detalhado ali, foi onde eu mergulhei. Eu falei, então tá bom. Então agora ninguém vai me contratar, né? Porque tô grávida. Eu vou mergulhar em tudo. Aí eu fui pra Cabala, estudei astrologia cabalística, fiz curso aqui no Brasil. Aí fiz esse curso com astrólogo americano, sabe? E eu comecei, só que qual era o meu problema? E que é o de muita gente, né? Eu não tinha ninguém dos meus amigos diretos e da minha, né? Da minha interação ali que se interessasse por essas coisas. Aliás, a maioria nem sabia que eu gostava. Foi uma surpresa quando eu comecei, né? A mostrar, assim, tipo, nossa, você e tal. E Nemi, você te perguntando, lá em Londres, você já lia mapa também? Não, Já não, as pessoas não, né? profissional. Não. Ah, Assim, eu estudava, lia, mas nunca profissionalmente, sabe? Mas ah, estudava, fiz algumas aulas interessantes, tá? Com um outro olhar, assim. Mas não praticava de maneira profissional ainda, tá? Ainda trabalhava em agência, trabalhava numa agência de comunicação, viajei muito, foi muito bacana minha Casa 9, né? Meu styling de Casa 9, viajei o mundo, trabalho. Aí voltei pro Brasil, teve essa questão da gravidez, e aí eu mergulhei. E aí o que aconteceu? Poxa, não tem ninguém para conversar. Cara, isso é uma frustração quando você gosta muito de uma coisa, você está estudando e você quer ter alguém para trocar. Você quer dizer, olha, eu estudei essa técnica, caramba, tá funcionando. Para você funciona também? sim. Aí eu fiz. Eu abri o Instagram, que era a conta antiga. Só que eu fiz isso de uma maneira super aleatória. Eu falei, quero compartilhar tudo no meu sabe, o que eu tô pensando, o que eu tô analisando, o que eu tô estudando, o que eu já estudei. E aí começou meio assim, sabe? Meio a la louca, como a gente fala, né? E só que o que aconteceu? Aquilo foi crescendo de uma maneira meio que desordenada, sem planejamento, sem estratégia nenhuma. E as pessoas começaram a perguntar: nossa, você não faz mapa? Eu falei, aquela velha história do medinho. Porque uma coisa é eu fazer para os amigos, é eu fazer sem cobrar, né? E se eu errar? A autoconfiança, isso eu bato muito com os meus alunos. A gente tem que confiar no nosso Mercúrio, né? E para isso você tem que entender a base, para não ter decoreba. Começou a surgir muita, assim, proposta. Eu comprei, assim, um preço simbólico, né? Até para ver, eu só quero que você me dê um feedback, tá? E aí começou a vir muito feedback bacana. Aí tá, eu continuei. E aí a minha humana, né? Veio o momento dela ir para a escola e eu começar a voltar para o mercado de trabalho, né? E aí, aquela crise, né, de profecção de casa 8, uma crise de transição, porque eu ia para as entrevistas e eu falava, gente, eu não quero mais ficar no corporativo, eu não me encaixo mais aí. Só que ao mesmo medo, muito medo de você arriscar ainda mais astrologia, né? Ainda mais não tendo ninguém para ter referências perto, assim. Mas foi indo. Só que o que acontece? Eu não posso dizer que eu tive uma estratégia, né? As coisas foram acontecendo e chegou o momento que eu ia para as entrevistas e não valia mais muito a pena, com todo o custo em São Paulo, de transporte, de carro. Eu colocava no lápis e falei, cara, é muito melhor, de repente, eu focar aqui e ver se eu consigo crescer. Só que eu tinha a crise. Era a época das mãozinhas para quem me seguia. Eu não porque eu tinha receio. Eu falei, tá, se forem me procurar, até eu coloquei meu apelido, né, que é Neme, por causa disso, porque eu falei, cara, se um RH, e eles fazem essa monitoração, vai me pesquisar depois numa entrevista, vai dizer, mas peraí, você é o quê? Astróloga? Você trabalha com marketing? O que você faz da vida? E aí eu tinha um certo receio. E aí aquela velha história, né? A vida nos coloca em situações que nos abrem, assim. Aí eu fui fazer um evento, já trabalhava com astrologia, aí trabalhava mesmo, né? Fui fazer um evento e era num ateliê de joias. E aí a gente estava conversando e ela falou assim, faz uns stories. E as pessoas mais jovens, né? Ela simplesmente sacou o celular, assim, eu não apareço. Gente, aí eu olhei o trânsito daquele dia e eu falei, cara, é aquela velha história. Minha mãe sempre fala isso, se você não decide, a vida decide por você. E dali pra frente, aí eu desencanei e fui realmente focando nisso, tá? Então, E eu não posso dizer que foi super estratégico, sabe? e é engraçado, né? E eu tive apoio de pessoas ao meu redor também, que isso ajuda muito, né?
É isso que você comentou, né, Neme, dessa fase que, tipo, não tinha referências, que é uma coisa que eu penso muito, né, que hoje, quem começa, gente, já tem milhões de referências, né, a pessoa pode conversar ou nem conversar, pode só observar, vou seguir, vou ver mais ou menos como que a pessoa foi fazendo, mas há pouco tempo atrás, que a gente não tá falando de 30 anos atrás, a gente tá falando de, sei Não. lá, 16, 7 anos, 5 anos, né, quantos a minha irmã tem? 5? A Miriam Mana fez 6 esse ano passado. É, Vai fazer então 7. assim, é muito pouco tempo, assim, não tinha, né? Igual você falou, né? Não tinha essas referências. Você vai fazendo ali, meio que construindo o caminho, literalmente. Eu acho que isso hoje eu olho e falo, gente, é muito, muito louco, porque realmente era uma coisa que estava no seu caminho, que você foi sentindo e foi fazendo, se arriscando completamente, porque não tinha isso. Hoje tem. Hoje tem, a gente tem muito açougue aí, que fez transição também, ou não, mas que a gente tem mais acesso como referência, as pessoas falam mais, né? E eu sempre tento lembrar, Neme, e quando que foi que você saiu das mãozinhas? Então foi nesse evento que você falou. Eu acho que eu fiquei um bom tempo, um ano, acho que um ano nas mãozinhas, assim. Depois que eu abri o Instagram, né? Aí depois foi nesse evento que eu lembro a sensação. Eu cheguei em casa, sentei numa cadeira, lembro até a roupa que eu tava, que era um macacão amarelo. E eu falei, cara, eu tenho que decidir, não dá mais pra eu ficar nesse vai, não vai, né? Então, aí eu lembrei que eu tava sentada, eu apoiei, aí eu fiz os meus primeiros stories mostrando o rosto. E aí, óbvio, com o meu Saturno em Virgem na 10, o que aconteceu? Eu fiz trocentos stories e apaguei todos. Eu falei, tá horrível, eu pareço um robô falando. Mas é óbvio, né? Tudo que você começa isso nunca vai estar bom, né? A gente acha É, que tem que estar perfeito. Mas foi. E aí, tem que ir aqui, né? Mas é. não E vou como é dizer que, que e foi meio que um E como é que começou a ideia? Como que foi a ideia de você partir, né, para esse salto na carreira aí, que com certeza mudou muito a sua rotina, porque para fazer um curso, principalmente o tipo de curso que você faz, né, que é o acompanhamento, né, tem as aulas ao vivo, tem o acompanhamento aí dos alunos. Como é que foi isso, assim? Já era uma coisa que você desde o começo queria e aí foi amadurecendo ou também foi acontecendo assim? de novo. Temos o Mistério da 9, né? Então, a academia tem a ver com publicações e você professar algo. Mas não, sempre pediam, inclusive vocês da turma 1, eu sempre falo lá que vocês são o gatilho de entendimento da Nemezinha aqui. Porque tinha uma demanda, todo mundo perguntava, e eu jurava, imagina, como que eu não sei dar aula, eu não sei explicar, eu não vou saber, e não sei o que e tal. Aí um belo dia também, aleatoriamente, eu lembro também, 11 da noite, eu falei, tá bom, vai. Vou perguntar se tem interesse. E fiz uns stories. Na minha cabeça, eu falei, vai demorar um tempão para fechar uma turma, vou ter que ficar falando, sei lá, um mês, assim. E eu tinha dado um número bem baixo, sabe? Porque eu falei, eu nem sei como que eu faço um curso, não tinha a menor, né? Aí, bela formosa, fui dormir. No outro dia eu acordei, já tinha um monte de mensagens. E aí, ao meio-dia, já tinha, tipo, extrapolado o mínimo que eu tinha dado. E eu falei, caramba, tipo, sabe aquela coisa? E agora? Eu tenho que dar um curso, como que eu faço isso? Aí eu falei, gente, já fechou a turma, né? Tipo, e aí eu fui descobrir, né, o que fazer. Tanto que a turma 1 eu fiz eu fazia as aulas, eu mandava link pelo YouTube, não era como é hoje, porque tem agência, tem o Hotmart, né? Mas é aquela coisa que eu sempre falo. A gente tem que executar, a gente tem que fazer, a gente tem que ir ajustando com o tempo. Porque a gente procrastina muito, duvidando, às vezes, de uma coisa que está muito óbvia no nosso mapa, né? E foi assim, vocês foram o start desse processo. Até então, eu só fazia leitura de mapa. Aquela coisa clássica, né? Tem agenda, tem o link de agendamento, a pessoa marca, tem lá o formulário, né? Antes eu fazia o vídeo, eu nunca fiz só áudio, eu fazia o vídeo e a pessoa tirava as dúvidas por WhatsApp. Só que a demanda foi crescendo, começou a ficar inviável, porque eu dormia, tinha 50 mensagens, respondia tudo, no outro dia tinha mais 60, né? Então, eu fiz o quê? Eu comecei a mudar o atendimento, então eu faço o vídeo primeiro. Eu gosto de mandar o vídeo primeiro, porque a pessoa já vai com bastante informação, ela tem tempo para pensar, analisar, anotar. E aí depois a gente marca a sessão pelo Zoom. Então isso aí também foi meio que um aprendizado de execução, sabe? De como que funciona melhor, para cada momento que a gente está vivendo como profissional também. E o curso foi assim. E aí veio a segunda turma, depois hoje a gente já está no início da quinta turma. E Nossa, o que é que eu quero trazer, sempre tive essa, sei que às vezes isso
erro, porque cada ponto tem o seu aprendizado. Eu quero trazer a maneira que eu gostaria que tivesse e não tinha. Um passo a passo, então, os direcionamentos é meio que um passo a passo. Eu gosto de ensinar a lógica. Eu sei que às vezes a pessoa entra, ela já tem muito conhecimento, ela fica um pouco angustiada no início. Eu quero saber tudo, já quero cruzar, já quero fazer o que você faz lá no Instagram. Mas tem uma lógica por trás de tudo, sabe? Ir no passo a passo, saber cruzar um pontinho com outro pontinho. Porque aí depois, no final, você consegue fazer esse cruzamento sem dar salto, sabe? Entendendo a lógica. E eu tinha muita dificuldade, porque acho que a maioria dos astrólogos começam de uma maneira autônoma, né? Então a gente lê trocentas mil coisas, lê livro aqui, livro ali, aí chega uma hora que você diz, tá, peraí, um autor fala isso, outro autor fala aquilo, às vezes são opiniões divergentes, e aí o que Exatamente. eu faço? Aí eu sempre falo, a gente tem que pensar e analisar de acordo com a fundamentação, né? E não o que eu quero, eu acho que deva. Essa importância também, né, que eu vejo que pra gente que começou mais, né, assim, atrás, até por conta das redes sociais não eram muitos astrólogos que gravavam fazendo leitura, e eu lembro que quando eu comecei a te seguir, isso que me chamou a atenção, porque você gravava muito ensinando ali, ler, e a gente precisa ter essas referências, é muito importante, você, não importa a linha que você segue, mas você ter esse contato com vários tipos de astrólogos, vários tipos de leituras, porque independente, vai ter um monte, claro, que você vai olhar, vai testar, não vai fazer sentido, enfim, mas você pelo menos amplia a sua visão, você tem esse entendimento de, não, peraí, tem isso aqui, tem esse olhar, porque às vezes as pessoas se fecham muito nessa bolha, né? Aí até já começar a nossa primeira pergunta, né? Quando os clientes te procuram, o que mais você percebe que eles estão buscando, assim, né? Porque quando a gente, né, o cliente procura a gente, raramente ele vai falar só assim, eu quero um mapa. Ele normalmente fala alguma coisa. Nesses anos todos de prática, assim, o que você mais percebe que faz com que as pessoas busquem uma leitura de mapa astral? Então, o que você mais escuta dos clientes normalmente? Ou o que você sente? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente escuta o cliente pedindo uma coisa, falando uma coisa, mas a gente já pela experiência sente que ele está em um momento X e que na verdade o que ele está querendo é outra coisa, né? Então, o que você vê mais assim? Queria que você falasse essa experiência, eu acho interessante. É relacionamento e dinheiro. E na realidade, por exemplo, quando uma pessoa pergunta na questão de amor, eu quero saber sobre amor. Na realidade, ela quer saber sobre relacionamento. Ela quer saber se ela vai casar, se ela vai ter uma pessoa do lado dela. O amor é uma coisa muito ampla, né? Então é relacionamento. Poxa, eu vou ter alguém do meu lado, tô solteira há tanto tempo, tô solteira há tanto tempo, e aí, vai desencalhar o negócio aí, né? A questão financeira, por exemplo, às vezes ela está atrelada ao trabalho, né? A questão de carreira, às vezes é uma questão de você se sentir útil fazendo alguma coisa, né? Porque existe uma diferença. Tem o trabalho que paga ali o seu dinheiro e tem um trabalho que realmente te, assim, eu não acho que o trabalho é o propósito. Eu acho que o propósito é sempre algo maior que pode estar ou não ligado ao seu trabalho. Mas você sabe quando você, poxa, eu faço isso porque tem um sentido para mim, pelo menos eu gosto do que eu faço, né? E eu acho muito interessante que antes da pandemia era um foco muito de relacionamento e a questão de carreira. Agora, durante a pandemia e agora, principalmente, transição de carreira. Tá todo mundo se questionando muito. Tem a questão da transição de carreira por causa da pandemia em si, porque às vezes as pessoas estão num momento difícil, né? Às vezes, né, não se adaptaram, ou às vezes estão mudando porque o negócio não deu certo, que é a parte ok, externa. Mas tem muita gente que está se questionando por quê? Porque a gente ficou num isolamento e aí você... Sabe quando você começa a se questionar o que é realmente válido na sua vida, né? Então, poxa, eu tô, por exemplo, em São Paulo, né? Às vezes você demora 2 horas para ir para o trabalho. Então, dependendo do lugar, você demora 4 horas do seu dia, que você está dentro do carro, para ir fazer um trabalho. Você pode até gostar do trabalho, mas sabe quando as coisas elas começam a ter um peso muito maior? E eu percebo, como você falou, às vezes, é a questão do trabalho, mas tem um peso por trás disso, que não é só a questão do trabalho. Com certeza o mapa também vai mostrar, né? O Com mapa vai certeza. mostrar Sim, questionamento. Mas sim. sempre pensa, tá? Por exemplo, dinheiro, né? Você perguntar, mas dinheiro como? O dinheiro que vem do seu trabalho, o dinheiro que vem por algo que você faça de útil, ou, sei lá, o dinheiro porque, eu quero ser, sei lá, ganhar a Mega Sena, ser herdeiro, porque dinheiro é uma coisa também muito ampla, né? Então, a gente tem que saber moldar o que a pessoa
busca realmente, que é o tal do objetivo de leitura. O próprio mapa conta história. Então, às vezes, a gente fica, meu Deus, não vou saber. Não, o próprio mapa, cada indivíduo vai contar história. Você vai bater, você vai dizer, né? Mas é esse objetivo de leitura, você sabe o que você está buscando para não ficar naquela abstração de cruzar 200 mil coisas, não ter uma assertividade, e isso é uma coisa que eu falo muito no curso. E aí começar a colocar o quê? Trocentos mil elementos, né? Poxa, descobriram, sei lá, uma estrela ontem, já vou colocar na astrologia, porque daí significa tal coisa. A gente tem que cuidar disso, porque a gente está querendo o quê? Buscar uma resposta que valide o que a gente pensa, e não o que o mapa claramente está indicando, né? E essa questão, né, realmente, quando a gente, principalmente os mapas preditivos, né, quando a gente entra no mapa, a gente já entende o porquê que aquele cliente às vezes está perguntando tanto tal coisa. E Porque, né, o que que tá por vir aí. É. Isso é muito doido, né? E tem as expectativas também, né, Neme? Assim, os clientes às vezes vêm com uma expectativa, que é o que você falou, né? Às vezes a pessoa, ela tá falando tal coisa, mas ela tá com uma expectativa muito grande e eu gosto sempre meio que, né, aquela coisa saturnina, sabe? Trazer o cliente às vezes pra realidade também. Porque ok que a gente, como astrólogo, a gente faz o nosso trabalho, faz a leitura, mas a gente não tem como ter controle de tudo que a pessoa tá pensando, mas quando eu percebo, eu gosto, assim, de também, sabe, dar um choque de realidade, digamos assim, no cliente, no sentido de, às vezes eu vejo que a expectativa dele tá muito de, tipo assim, o mapa vai salvar a minha vida. Né? O mapa vai salvar minha vida. Que então eu tô com problema no relacionamento e eu vou fazer o mapa e você vai me dar todas as respostas e tudo vai se resolver na minha vida. Então, isso com certeza acontece também, né, com você. E você tem alguma forma de, tipo, falar com jeitinho que, assim, o que que o mapa mostra quando você percebe? Assim, que eu tenho dificuldade, às vezes, de como que eu vou falar pra essa pessoa que ela tá, né, tá muito a expectativa, não é bem assim. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de falar, sabe, assim. Primeiro é a expectativa do que a pessoa espera da astrologia no geral, né? Como você falou, tem pessoas que acreditam que é o planeta que vai jogar, eu sempre falo pós-imagem, que aí vai resolver tudo, né? Ou vai limitar tudo. Que não é, simplesmente um mapeamento de possibilidades ali. Qual é a questão? O que eu percebo nas leituras que eu faço, tá? As pessoas, elas às vezes estão num ponto do mapa. Então, por exemplo, o mapa mostra claramente um caminho de independência financeira, sabe? A pessoa tem que ser dona do próprio nariz, pagar os próprios boletos, que aí sim a coisa vai andar. Aí você conversa com a pessoa, ela ainda está dependente dos outros, seja da mãe, do pai, do marido, né? E isso gera uma frustração. Mas ela tem muita dificuldade de deixar isso porque é uma segurança. Então perceba que tem um direcionamento no mapa, mas ela ainda está no meio do caminho. E aí, quando você bate nessa resistência, às vezes a pessoa ela não gosta. Por quê? Porque isso mexe numa zona de conforto. A gente, como astróloga, a gente vai dar o direcionamento que está ali. Os planetas não vão fazer a pessoa seguir nessa jornada. Tem uma inclinação para isso, né? Mas ela pode ficar ali apegada àquele processo e tem muito mais dificuldade de sair. Aí eu sempre falo, olha, tem esse ponto. O ideal é que você siga nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas é muito difícil. Realmente, é difícil, não tô dizendo que é fácil, porque é muito fácil, né? Se a gente falando lá, parece que tudo é lindo, tudo é fácil, que a gente consegue também no nosso mapa resolver. Não, não. A gente o ser humano, olha que a gente é teimoso, né? Então, eu vejo o curso, pergunto a questão da vida da pessoa, como a pessoa está vivenciando aquilo. Percebo também em relação ao mapa para ver se não é também a percepção da pessoa em relação à realidade, porque isso acontece também. A gente, como a gente lê a realidade ao nosso redor, às vezes não é exatamente como ela se manifesta, né? E eu percebo no mapa. E aí eu dou o caminho das pedras, mas eu não posso nem exigir da pessoa que ela entenda, assim, principalmente dependendo da idade, né? Então, assim, poxa, a pessoa vem ler um mapa com 20 anos. Eu sempre falo, olha, sou tia velha aqui falando, mas você ainda tem muito caminho isso aqui. Até dou marcos no tempo, sabe? Olha, no ano tal, quando tal coisa acontecer. E às vezes é um pouco frustrante. Por quê? Porque a pessoa ela quer aquilo se resolva naquele ano, naquele momento. Aí você diz, olha, ela tem uns 3 anos pela frente. Nossa, eu sei que é frustrante. Principalmente 20 anos, né? 20 anos é muito engraçado. Porque eu faço mapa de 18, 19, 20. Eu já também já aviso. Eu falo, olha, muita coisa. Você ainda não viveu, vai demorar.
Não faz sentido agora, porque você está vivendo a fase X, não faz sentido, mas isso está claro no mapa, né? Em algum momento. E uma coisa que que eu coloquei aqui, porque isso eu vejo, né? E às vezes também a gente tem que lidar não só com o cliente em si, mas na rede social. E imagino que para você, como professora, escute muito isso dos alunos, né? Porque aí é uma outra esfera, né? Que é essa questão das maiores dificuldades, né? Da gente como astrólogo no dia a dia. Mitos, os mitos, né? Muitos mitos que a gente acaba escutando, que a pessoa às vezes chega já com isso, e você vê, né? Mas eu acredito que você, por estar nessa esfera aí educacional e tal, escute até mais, porque as pessoas estão ali curiosas para aprender, e ali elas vão começar a desmistificar muita coisa, né? Para você, assim, o que você entende hoje como que tem de dificuldade ali, né, da profissão astrólogo, desse dia a dia. Então, seja às vezes lidar com agenda, seja lidar com expectativas e mitos, assim, né? O que você escuta mais no curso, principalmente? O que você normalmente desmistifica mais, assim, que é o que mais tem? Porque, assim, eu sei que a gente poderia fazer só uma live com os mitos, né, Ney? Mas os que você escuta mais, assim, que você lida e consegue desmistificar, assim. Bom, em relação ao dia a dia, né? Eu acho que como qualquer pessoa que é autônoma, e principalmente quem vem de empresas, né? Por exemplo, eu trabalhava em multinacional, então tinha todo o procedimento. Eu estava dentro do fluxo que funcionava. E eu sempre fui super responsável, super organizada no trabalho e tal. Só que uma coisa é você seguir um fluxo que já está funcionando há décadas, né? A outra é você colocar os seus processos. Você ter meta, você ter objetivo, principalmente como você faz uma transição, que não foi uma transição muito planejada como a minha, né? As coisas foram acontecendo, tá? Então, por exemplo, é muito importante a gente cuidar da parte burocrática, que eu acho um saco, mas é necessário, né? Justamente Saturno na 2, que é a questão de contabilidade, de você, por exemplo, ter um planejamento e entender o quanto entra, o quanto sai, porque é muito fácil você se perder. A questão de você se formalizar depois, claro, né, de um tempo ali que você sente, é isso, então tá, deixa eu me formalizar, porque você precisa ter a sua organização financeira até para um futuro, entendeu? É você pensar realmente com essa cabeça, não só de, assim, ok, ótimo, nossa, estou fazendo atendimento, mas você tem que ter essa estruturação, porque lá na frente vai fazer muita diferença na sua vida. O que eu sinto muita dificuldade é ter esses processos, porque eu tenho tendência, né, Sagitário, abraçar. Tenho muita dificuldade de dizer não. E assim, por exemplo, a minha agenda tá agora, acho que tá para março, já deve ter, tinha 2 horários, sabe? Já tá fechada. E ai, nem me adianta para mim, não sei o quê. Aí eu fico, poxa, sabe? Só que aí o que acontece? Eu vou dizendo sim, aí vira uma bola de neve. Aí chega momentos que quando eu vejo eu tô de madrugada trabalhando. Eu amo o que eu faço, mas isso não é saudável, né? Então, tem Não essa é questão do processo. sustentável, né? Pois é, da rotina bem estruturada. Isso para mim é uma dificuldade. Eu acho que não é para todo mundo. Cada pessoa aí tem o seu lado, né? Eu acho que compreender a questão da demanda do volume do seu trabalho também, tanto em atendimento quanto em curso. Então, por exemplo, quando eu estou com curso, eu tenho uma dinâmica de responder perguntas, né? Agora, claro, ainda está no início, então essa primeira semana é só boas-vindas, mas a partir da semana que vem já começa a ter muito mais conteúdo. E lá no final, a partir sei lá, da sexta semana, que já começa um cruzamento mais avançado, começa a ter uma demanda de respostas e atendimento com o aluno, que eu mesma faço. Eu gosto de ter essa troca direta. E também aí tem o quê? Tem os mapas, e aí o dia tem 24 horas, então a gente tem que saber mensurar isso, né? E é uma coisa que quando a gente não sabe muito bem como fazer no início, a gente às vezes se perde no montante das coisas, né? E isso vai ficando bem puxado. Tem que gostar realmente, né? Eu gosto muito da interação, eu gosto de responder as perguntas. Eu sempre respondo perguntas complexas também. Eu não tenho essa coisa tipo, você não está apto para saber isso agora, você tem que saber lá na frente. Não, eu respondo. Pode ser que Eu, na sim. frente, fazer aquilo de novo. Agora eu entendi, né? Por quê? Porque você já teve informação, o Sim. aprendizado. Então, eu percebo a dificuldade no meu dia a dia muito mais nisso. E agora nessa questão de traçar metas, né? Você saber exatamente para o seu ano. Tem aquela questão meio que, né, a educação formal da coisa, que a gente fazia lá no corporativo, mas quando você vai para o autônomo, você vai
você vai nadando de braçada, né? Então, é mais nessa questão para mim, claro. Eu sempre falo que depende muito do mapa da pessoa ali, o que está indicando, né? Eu tenho Saturnão na 10 com o nó do norte em Virgem, né? Então, é justamente essa questão das políticas, das práticas, dos processos, né? Dos planilhamentos. Tá? A questão de mitos, tá? Antigamente, vinha muito mitos, bem mitos mesmo, sabe? Aquela coisa, eu sou meu ascendente depois dos 30 anos. O inferno astral, eu tenho mito no meu inferno astral, preciso fazer meu mapa. Mas eu acho que também muitas das pessoas vêm porque já me seguem no Instagram. Então eu já desmistifico muita coisa. Então, hoje em dia não veio mais com esses mitos, né? O que vem? A pessoa que faz um cruzamento, por exemplo, de dados, como eu mostro lá no Instagram, e aí ela tira uma hipótese dali. E às vezes essa hipótese, sei lá, regência de casa 5 com Saturno. Não vou ter filhos, eu quero muito ter uma família, não sei o quê. Já vai, né, para o pior cenário da possibilidade. E é muito complicado, porque na realidade é um conceito. Mas não quer dizer que aquilo vai acontecer, até porque vai depender de como está esse Saturno, se tem Saturno, se não tem, né? Então tem todo um mapeamento para se fazer. E eu percebo que hoje em dia vem mais nesse sentido, sabe? Porque as pessoas, olha, tem uma joaninha na minha cabeça. Olha que bonitinha. Nem vou tirar ela. Já tem sorte. Eu ia falar, né? Minha avó fala que é sorte. Não, uma joaninha no apartamento em São Paulo. Eu tô tipo assim, ela tá perdida, né? Tadinha. É sorte mesmo. Vou deixar, ó, faz parte dos Então. Então, essa questão de mitos até que é bem lembrado, né, Neme? Pra você, como realmente, tanto nesse perfil novo, né, quanto no outro, você sempre bateu muito na tecla dos mitos, porque porque tem isso também, né? Tem pessoas que mostram a astrologia num um conhecimento mais superficial, digamos assim, mas você sempre foi, né, desde o começo, pelo menos desde que eu te sigo, né, lá das mãozinhas, sempre você teve a questão do aprofundamento, bem o ascendente sagitário aí mesmo, assim, aprofundar. Então, acho que aquela coisa do filtro natural até, né? Tipo, quem tá ali já sabe que não, é o conhecimento mais profundo, não é uma coisa, né, assim. Sabe o que eu ia te perguntar? Essa questão que a gente até fala bastante, né? Como que você vê essas mudanças aí no mundo, né? E a astrologia se adaptando às mudanças no mundo, né? Mas sem sem que a gente perca a base, porque a gente não pode esquecer isso, que a astrologia ela tem uma base que a gente também, todo mundo, né, que está assistindo, tem que tomar muito cuidado com o que vocês leem, estudam por aí também, porque tem muito astrólogo inventando astrologia, sabe? É muito achismo, é muito não sei o quê. E eu gosto porque você sempre bate nessa tecla de onde veio, qual o fundamento, e porque a gente realmente não pode se perder, né? Mas como que você faz hoje para, assim, acompanhar as mudanças que a astrologia está, né? Porque a astrologia muda com o mundo mesmo, muda. Mas sem se perder dessa base, entendeu? Assim, porque ela é muito importante. Bom, aqui eu vou colocar a minha opinião, tá? Eu não acho que a astrologia muda. Na realidade, ela é uma linguagem, né? Então, o que acontece? É que a gente, hoje, no século XXI, a gente tem um grau de potencial de coisas que não existia quando você lê textos lá do século III. Mas essa Uhum. base, ela te dá lógica para você pensar. E aí eu sempre falo, ó, vamos pensar juntos. Ó, tá aqui. Vamos pensar juntos, né? Eu tenho uma questão, por exemplo, eu tenho um celular, que é um objeto pequeno, que me conecta com as pessoas através de informação e de comunicação. Deixa eu salvar ela da testa. E assim, me traz informação, me traz conhecimento, me traz uma riqueza de detalhes. Eu posso não ter esse negócio, digamos, se eu não sei o que é, mas eu sei que são conceitos mercurianos. Por quê? Porque o conceito não muda, ele está lá na base, né? Então, o que eu acho? O mundo muda muito, né? Muda muito. A gente tem muita coisa hoje que não existia antigamente. Quando a gente lê os textos, e às vezes a gente tem essa crítica da astrologia clássica, é muito determinista. Na realidade, antigamente, se você cortava cortava um dedo de um prego, a possibilidade de você morrer disso era muito alta.
Então, era determinista também, porque os astrólogos e quem escreviam os livros viviam dentro de um cenário de vida que era bem mais tenso do que a gente. A gente reclama dos dias de hoje, mas assim, a comida tá fria, eu vou, coloco no micro-ondas, teste, tá aquecida em um minutinho, né? Então, eu tenho essa visão que, na realidade, não mude, é que a gente está tendo muito mais. E a questão de prejuízo fica um pouquinho complicado, por quê? Porque eu tenho o paradoxo da escolha, né? Eu tenho trocentas mil coisas de possibilidades, né? Então, que eu não tinha antes. Por exemplo, você falar de redes sociais há 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, era o quê? Rede social? Tipo, o quê? Aquele celular do Nokia, que era um tijolão, vai se conectar com um monte de gente? Vocês estão doidos, isso não vai acontecer, não. Então, não existia naquela época. Mas existia já o conceito dentro da astrologia, sim, né? De Mercúrio, de tecnologia, de métodos novos de integração de rede, né? Área 11, quando você se conecta com grupos. Então, o conceito, ele tá ali. Imagina, daqui, sei lá, 30, 40 anos, o que, que vai existir que a gente hoje nem sonha, em termos, por exemplo, de tecnologia, misturando em touro, né? A questão do transhumanismo, que hoje a gente torce o olho e diz, não, isso não vai acontecer. Viraremos ciborgues. Mas Sim. conceito, né? Ou seja, existe esse conceito na astrologia porque ela é uma linguagem. Então, é mais ou menos nesse sentido, pelo menos a minha visão, né? Não. E eu falo da mudança muito porque as pessoas continuam estudando, continuam se descobrindo coisas, né, da astrologia, e existe essa questão do como o mundo está mudando e como a gente encaixa essa astrologia dentro dessa mudança, sabe? Só que eu acho que dentro desse encaixar, as pessoas estão mudando a astrologia. Elas estão dando outro nome, dando nomes principalmente, né? Interpretando com a própria cabeça, sendo que nos textos lá é muito claro como é aquilo lá, né? É a mesma coisa às vezes de você alguns conceitos bíblicos, por exemplo, né? Tipo, as pessoas querem comparar coisas, né, trazer coisas de antes e adaptar para hoje, mas assim, não é uma adaptação, é uma mudança completamente diferente. Então, na astrologia eu também vejo isso. As pessoas estão tendo uma dificuldade de adaptar, elas mudam. Sendo que, tipo, existe um conceito, assim, a base, ela é uma, né? Ela não tem como, gente, tipo, que faz muito sentido, né? Então, nesse sentido, eu vejo que, nossa, e aí, tanto que chega muita gente até nós com conceitos, às vezes, que viram em outro lugar, e a gente fala, não, mas isso não é astrologia. Isso aí sei lá o que que é, mas a astrologia não é. Isso não é astrologia. Então, e eu acho assim, nessa questão que para você que é professora, eu imaginava que pegava muito, porque as pessoas, quando têm curiosidade de estudar, elas normalmente elas não chegam cruas, né? Elas já procuraram conhecimento, né? Normalmente elas já sabem um pouquinho o básico, só que nesse básico tem muita coisa misturada, né? Assim. Sim, é verdade. Assim, acho que teve uma ou duas pessoas que começaram o curso que realmente nunca tinham feito nada, nem estudado nada. E aí é legal porque você vem com a cabeça vazia, né? Então você entende muito mais. É difícil você quebrar conceitos, né? Por exemplo, uma coisa que é muito difundida, e aí quando você vai, principalmente para esse olhar prático, né? De calcular, por exemplo, momentos do tempo, eu sempre falo, vai dar um Frankenstein, é o tal do zodíaco natural, né? Daquela coisa, casa 1 é a casa natural de Áries. É a casa 7 é a casa natural de Libra. E a pessoa tem lá seu aquário na 7, e faz uma leitura totalmente objetiva, abstrata. Você vai calcular momento no tempo de acontecimento, não acontece, ou não tem nada a ver com o conceito. Então, isso atrapalha, mas isso é muito difundido, inclusive, em livros, né? Bem complicado. Assim. Mas eu acho que depois que você começa a verificar o que você está fazendo, e isso é uma coisa que eu faço muito, astrologia é verificada, é para ti. Eu tenho uma posição, por exemplo, quem está com todo esse povo de peixes, né? Poxa, você tem uma ativação de peixes muito forte, ou de Áries a partir de maio. Você pode verificar este relógio, que é um momento no tempo, o que tem de se manifestar cruzando com os dados do seu mapa. Então não é assim, achismo, eu acho, ou aquela coisa, eu me sinto assim, né? Astrologia não é para você se sentir de nada, é simplesmente um ponteiro indicador. É o seu desenvolvimento, né? Ou seja, você pode se desenvolver, mas nenhum planeta está ali para você, né, se sentir assim ou assado. Isso é muito subjetivo.
E muito, assim, eu tenho às vezes uma lua, sei lá, lua com Marte, né? Eu sou muito ansioso, tô sempre ansioso. Ok, você pode ser muito ansioso, mas vamos lembrar que a gente vive num mundo onde é tanta informação que todo mundo é meio ansioso, né? Então, É. alguém também extrapola no ponto onde tudo cabe. Eu acho um pouco desafiador, eu acredito, assim, sabe? Até pra gente mesmo, né? Entender esse do trigo. Essa até é a questão, né? Até aproveitando por conta do curso, essa importância do astrólogo estar sempre se atualizando, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque eu percebo isso. A gente, no grupo ali, a gente tem muito a prova viva de que a gente estuda, estuda, estuda e sempre vai ter o que estudar. Mas ainda tem alguns astrólogos que eu percebo que se perdem nisso, né? Deixa de se atualizar, deixa de perceber essa importância de você estar sempre se atualizando nesse sentido, né? Renovando o estudo, às vezes revendo alguns estudos, coisas que você já estudou em algum momento, né? Mas esse avançar, ter essa. Eu acho que toda profissão, né? Toda profissão você precisa estar se atualizando, mas a astrologia é tão rica, é tão ampla, que você precisa ter essa noção, sabe? De que você tem que estar sempre se atualizando ali, né? Se renovando aí nesse conhecimento, seja de diversas fontes, né? E aí eu queria que você falasse também, porque você, como professora, como que você incentiva isso, né, ali para os alunos, porque é muita coisa, a pessoa, principalmente quando ela começa a estudar, ela começa a perceber que tem muita coisa ainda por aprender, e começa até a dar um nó, assim, né, de tipo, o que a gente estuda primeiro, porque eu vejo também que muita gente tem essa dificuldade, né? Eu tinha isso antes muito, do que você estuda, e depois estuda o quê? Aí depois você estuda o quê? Sabe, assim, como que você vê isso, assim? Porque Isso você tem já estuda, sei lá, uns 15 anos, já deve ter? Uns mas 15 anos? curso e autodidata, sim, fácil. E depois uma coisa que eu sempre bato, pratique, 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 porque você aprende muito na prática. É que nem médico, né? Uma coisa é você estudar lá como fazer uma cirurgia na teoria. A outra coisa é você ficar abrindo barriga da galera ali. Você vai aprender com a prática. Sim. Assim, eu acho mestre em Sagitário, né? Não tem como você não estar se aprimorando sempre em qualquer área de conhecimento, astrologia ainda mais. E principalmente aprender essa questão que a gente estava falando, a fazer os cruzamentos da vida real, entender. Então, eu li uma notícia hoje. Quais são os significadores astrológicos disso? Para você ir identificando, né? Isso vai ficando na sua cabeça, no seu Mercúrio ali. Outro ponto, eu acho muito importante a gente não estudar só com o professor. Eu sempre falo, não estudem só comigo, não peguem tudo que eu falo como verdade absoluta. Essa coisa de, o meu mestre, a minha mestra, Ai, não, sabe? Por quê? Porque mestre você questiona, sabe? Mestre você não tem relação de troca, né? Você vai estar ali sempre, meu mestre. Então, tudo que fala é verdade absoluta. E eu acho que a psicologia ela tem a base, né? Que não muda, mas você vai ter como a pessoa interpreta, como ela mostra a informação. Eu, como Mercúrio em Leão, eu falo e mostro a informação de uma maneira. Uma pessoa com Mercúrio em Peixes vai ser de outra, Mercúrio em Aquário vai ser de outra. E a informação é a mesma, é a maneira como ela é passada e ensinada. Então, vai. Por exemplo, eu tenho esse olhar prático, né? Eu não falo, por exemplo, muito da questão espiritualista e kármica, mas, poxa, eu já fiz curso de astrologia kármica, já fiz curso de astrologia espiritualista evolutiva do Jeff Green, que eu gosto, de todas essas é a que eu mais gosto, porque eu estudei as outras e eu falo, essa aqui tem mais a ver com, porque já que a gente tá falando de um padrão de crença, né? Essa aqui tem mais a sim. ver comigo. Já estudei a esotérica, estudei a moderna e a humanista, né? Como todo mundo fala. E às vezes eu falo da questão dos geracionais, as pessoas ficam ofendidas e tal. Não, se você quer usar regência geracional, usa. Só que entenda que se a gente está falando de uma questão que não é comportamental, que é uma questão de acontecimentos, o reloginho ele é calibrado dentro desse sistema hermético, que é a base de fundamentos, tá? Então, o que é importante? Por que é importante você estudar? Para você entender da onde que veio aquilo. Então, quando alguém É, uma coisa, quando você lê num livro, você não vai pegar aquilo como verdade. Você vai entender, peraí, de onde é que veio esse raciocínio? Ok, é porque o planeta é diurno, porque ele está acima da linha das... Existe uma lógica por trás das coisas. E aí você não pega esses achismos, né, que a gente vê muito na internet, como aquilo... E aí é porque o fulano falou, né? Hoje não acontece mais, mas no início, vinha porque a fulano de tal falou tal coisa.
Eu falei, bom, então você pergunta para ela, porque você está vindo perguntar para mim, né? Eu sei de onde tem a linha de raciocínio lógico das coisas que eu estudo. Eu falo porque eu, né, estudei, pratiquei e vi. Então, e também tem essa coisa. Se você estuda um autor, vai lá e pratica. Não fica só na teoria. Entenda como que aquilo ali funciona, né? E essas verdades também que vem muito é a maneira que eu faço, é a maneira que eu pratico, e é só essa. Não. Por exemplo, os astrólogos antigos, eu estava lendo um texto esses dias, que acharam lá, perdido alguns escritos, eu não lembro qual era o astrólogo. E aí, olha que interessante, ele tinha mapas calculados no sistema sideral e no sistema tropical, ele usava os dois em conjuntos. Então, essas briguinhas que existem até entre os próprios astrólogos, o sistema sideral é o mais certo, não, é o tropical. Não faz o menor sentido, porque é simplesmente uma maneira como você mede o tempo ali. É a mesma coisa que você dizer, sei lá, o sistema métrico é melhor do que o sistema imperial. É simplesmente uma medição. Vai dar a mesma coisa, só que a maneira como você coloca é que é diferente, entendeu? Então, eu acho que eu acho que a gente tem que estar sempre se aprimorando. E outra, que acho que é até a próxima pergunta, a questão da comunidade, né? Troca os astrólogos. Essa história assim, ai, nossa, tá vendo esse livro aqui, um achado? Só eu tenho, não vou passar para ninguém. Uma preguiça disso, dá uma preguiça. E vem essa coisa do compartilhar, que já tá em redes sociais, deve estar rindo aí, achando, imagina, ninguém faz isso. Sim. Os jurássicos fazem, tá? Aquela coisa, conhecimento, meu conhecimento é poder. E também já tive bem no início, das mãozinhas ainda, sempre falei avançadas. Teve crítica de astrólogo, tipo, você que seria tipo uma irresponsabilidade minha tratar de algo tão avançado em redes sociais. Aí, claro, eu queria dono de escola, eu falei, então porque de repente para você pode ser, né? Mas eu não acho que todo mundo tem a capacidade de aprender. Não é dom, é técnica, né? Esse compartilhar conhecimento e informação é riquíssimo. E eu percebo muito a diferença que fez para mim quando eu criei o Instagram, né? Porque antes eu não tinha isso. Quando eu comecei a abrir as turmas, porque os alunos são pessoas que às vezes já trabalham, né? Ou já leem mapa, então tem uma riqueza de coisas práticas, assim, e que são pessoas também muito abertas, né? Eu acho que, graças a Deus, nas turmas que eu peguei, sempre foi pessoas muito comprometidas com o compartilhar também, né? Então, você, a galera ali da turma 1, o Felipe Ferro também, o Teles, que acho que é da segunda turma, que é ótimo em astrocartografia, os meninos do Delírios, né? O Gilvan. Então, assim, é muito rico, sabe? E a maneira como cada um assim, vê às vezes uma interpretação, questiona, por exemplo, tem o Samir e a Cecília, que eu falo muito. Eu não sou muito de astrologia médica, né? Não é muito a minha área, não gosto muito, mas nunca me aprofundei. Então, às vezes, tem coisas muito complexas que eu pergunto para eles, e eles, nossa, têm um conhecimento incrível. E a gente compartilha, debate, é riquíssimo. Não faz, para mim, não faz o menor sentido eu ficar com conhecimento para mim e não ter essa troca. Sabe quando não faz sentido na coisa? Sim, essa coisa da comunidade astrológica eu tinha colocado muito também, porque eu percebo que nessa coisa de ter o conhecimento para si, as pessoas não entendem que assim, elas não ajudam a comunidade crescer, né? Assim, a astrologia crescer, se firmar como uma coisa séria. Porque tá todo mundo querendo, né, muito se fechar ali no seu mundo, porque é uma coisa que até a gente conversa, né, Nemi? Se a gente não toma cuidado, a gente, astrólogo, né, como a gente é autônomo, a gente trabalha em casa e tudo mais, é ali só com cliente, aquela coisa só online, se a gente não toma cuidado, a gente se fecha numa bolha, a gente se deixa consumir pelo dia a dia, porque é uma correria, a gente tem uma vida, a gente tem casa para limpar, tem comida para fazer, roupa para lavar, tem uma vida para viver e trabalhar e estudar e um monte de coisas. Se a gente não tomar cuidado com isso, quando a gente vê, a gente passou às vezes meses, a gente não trocou. Então, eu acho que entender isso, que a importância que tem para o seu próprio crescimento e para o crescimento da profissão em si. Essa troca, você entender que quando você está compartilhando, você está aprendendo, porque você está falando aquilo,
E você tá dando a oportunidade para outra pessoa aprender também e trazer esse conhecimento e fazer essa comunidade como um todo aí, a profissão em si. Sempre quando eu compartilho, eu gosto de pensar isso, falando, gente, a gente tem que ajudar a profissão a crescer, como se fosse até uma defesa, digamos assim, né? A gente tem que tem essa responsabilidade, porque às vezes eu também escuto muito astrólogo que reclama sobre isso, né? De às vezes, como a astrologia ainda é vista e tudo mais, mas a pessoa mesmo não faz muito movimento assim para melhoria da comunidade em si, que é o que você falou, né? Igual transmitir um conhecimento de graça, porque olha quanta coisa de graça. Você abre seu curso aí 2 vezes no ano, mas todo dia você tá ensinando coisa no Instagram. Né? Qualquer pessoa pode aprender, né? Então, essa importância, né, Neymar? Eu acho isso assim, nossa, tão assim, às vezes ignorado, porque não ajuda a profissão a se fortalecer. Porque ou a pessoa, eu percebo que tá assim, acabou se deixando consumir pelo dia a dia, não é nem maldade, a pessoa acontece, é vida. Ou a pessoa tem essa coisa de, eu não vou ficar falando tudo que eu sei. Não, mas isso aqui é meu diferencial. Já tem pessoa já falou pra mim, não, mas eu não vou ficar ensinando isso, é meu diferencial. Não, não é seu diferencial. Não é. Você não tá inventando a roda. Não tem ninguém inventando a roda, assim, né? Então, essa coisa, né, do todo, assim, eu acho muito importante. E você sempre conseguiu colocar isso muito nas turmas, principalmente, assim, percebo que as pessoas compartilham muito, falam muito de como está sendo o trabalho, o dia a dia, os problemas, né? Então, isso é muito importante, com certeza. Sim, não, com certeza. E é como você falou, colocar a astrologia no patamar que ela deve estar, né? Que não é essa coisa assim que parece que é de outro mundo. É simplesmente essa informação e dados, não tem nada de sobrenatural, né? Tem que aprender a decorar falando que é complexo, porque é muita informação. Para ti, né? Sim. Mas eu acho que todo conhecimento de tem quando a gente segue outras áreas, se você segue a área da nutrição, da medicina, sempre tem esses perreguinhos, né? Assim, da dificuldade, né? Das pessoas se auxiliarem umas às outras, né? A gente não é essa aquariana. E a gente que veio também de outros ambientes, de ambiente corporativo, de outras profissões, né, independente de qual seja, eu vejo como mais rico ainda, porque igual você falou, né, tudo que a gente viveu está em nós, né? A gente não, agora né, eu era executiva em seguradora, eu virei a chave e aí pronto, né? Eu não sei de mais nada daquilo. Não, assim, tá tudo dentro de mim, todo esse conhecimento. Faz diferença no momento de uma leitura, faz diferença no momento que você tá trocando com uma pessoa, seja quando você consegue falar pra pessoa que tá numa transição de carreira, você consegue entender porque você passou, ou né, esse universo todo, e então essa troca com os outros astrólogos, por conta disso, trazendo essa bagagem também, acho que enriquece muito, né? Demais, demais, com certeza. Com certeza. Nemi, era isso. Ai, Queria te falar. surgiu no chat aqui, agora eu não vou conseguir, mas a menina fez uma pergunta que é muito pertinente para quem está em transição. Se a gente fez, no momento da transição, sei lá, um valor X de ganhos, né? Por exemplo, mensais e tal, para se sentir seguro. Eu, por exemplo, eu fiz muito eu estava ainda voltando para o mercado de trabalho e foi quando eu comecei a perceber que o valor que estavam me oferecendo já estava meio que páreo a páreo com o que eu estava ganhando com leitura de mapa. E aí, Uhum. colocando todo aqui o custo, claro, São Paulo é uma realidade, né? O custo de trabalhar que existe, que é muito alto, eu ficava assim, mas não faz o menor sentido. Então para mim foi né, essa comparação que eu fiz na época, tá? Mas eu acredito que o ideal é você ter o quê? Você ter uma análise dos teus custos de vida, né? Então, esse X aqui que eu tenho, quando eu bater nesse X um pouquinho a mais, então eu já consigo fazer essa transição. Ou do salário, aí você vai ter que olhar para a sua vida, né? Porque cada pessoa tem uma realidade diferente, tá? Mas eu fiz esse olhar, tá?
Essa coisa de ganho, muita gente também tem dúvida do como começar cobrando, né? Assim, de quanto cobrar. E aí eu sempre falo assim, não tem um valor assim. Você tem Tem. que ver sua vida, né? Você falou, uma pessoa que mora em São Paulo, não tem como ganhar a mesma coisa de uma pessoa que mora no interiorzinho lá de não sei aonde, por exemplo. Não tem comparação, porque o custo de vida é muito maior. Uma pessoa que tem filhos, uma pessoa que não tem, aí depende muito, assim, depende do que você investe também no seu conhecimento. Tem pessoas que gastam bastante com curso, outras já estudam mais, sei lá, com conteúdo gratuitos, e não tem melhor nem pior, tem o que dá pra você fazer, né? E é isso, tudo tem que entrar dentro dos seus custos aí, porque é uma profissão como qualquer outra, né? Igual você falou, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Se a gente, por exemplo, ficar doente uma semana e não trabalhar, impacta absurdamente, né? Não tem uma pessoa ali pra, tipo, te dar uma testada, você leva pro seu chefe e você vai receber. Não tem como você é a sua ali, né? O seu produto, digamos assim. Então, tudo isso tem que ser considerado. Precificação, claro, a gente tem os valores de base, que às vezes são passados, nas escolas de astrologia tem, mas isso é como você falou, você vai ter ali, sei lá, por exemplo, um médico, você vai ter uma base, mas cada médico coloca a sua consulta o valor que vale a ela, né? E eu acho assim, os outros não podem colocar valor no seu trabalho, então você que tem que saber precificar e ver, e você vai vendo isso também com demanda, né? Você vai entendendo o ritmo da É, sua, né? Isso vai acontecer. Fazer pesquisa sim. de mercado, que é uma coisa que a gente, qualquer profissional faz, né? Então, Uhum. como você falou, pesquisa de mercado. Como que você trabalha? Você trabalha. Hoje em dia a maioria é só em internet, né? Mas, por exemplo, antigamente o astrólogo estava numa cidade, às vezes ele não tinha esse alcance que a gente tem hoje. Que eu faço mapa com o pessoal fora do Brasil, eu faço mapa, estou em São Paulo, pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, então expande muito na questão geográfica. Então vai precificar de só com o ambiente onde você está, né? Mas eu acredito em fazer pesquisa, ver claro as tabelas para ter uma referência também, mas isso vai dependendo muito de todo o seu custo também, né? Não tem como você colocar valor no que é do outro, né? A gente pode ter uma referência. Bom, é isso. Né, tem mais alguma coisa que você viu aí passando? A Lauren, linda, falou que, tipo, que bom que a gente fez Barba Decadente. Acho que ninguém, né? A Laura, eu quebrei o padrão dela com os leoninos. Agora ela. É. Então, quando que a Revolução Solar, tá? Primeiro, Revolução cálculo matemático, tá bom? Então você pode fazer essa Revolução Solar de 1950, não, 50 você não era nascido, 2050, né, se você estiver vivo. Mas o que é o ideal se você vai fazer desse ano? Que seja próximo ao seu aniversário, tá? A sua revolução, para você ter o mapa completo com todos os meses ali, porque se você fizer depois, você já perdeu alguns meses, né? Ou se É. você pessoas que gostam de fazer bem antes. Comigo tem gente que faz às vezes até 6 meses antes, porque gosta de se planejar. Usa a Revolução Solar como um planejamento anual, para ter o tempo daí de vendo, né, fazendo as próprias metas em relação às metas do ano, tá? Então, aí depende da pessoa. Mas o ideal é que faça ou antes, né, ou um pouquinho antes, para você ter todo o ciclo completo na leitura e na análise. Não, e é engraçado porque até o pessoal. Isso da Revolução Solar é engraçado, né? Porque o pessoal fala muito Revolução Solar, e às vezes a gente também fala, porque a gente sabe que as pessoas entendem, mas no cálculo não é somente, né? O mapa da Revolução Solar é um dos que a gente gera ali, né? Para poder saber o ano, né? O padrão do ano, são vários. Inclusive, o mapa da Revolução Solar nem é o mais importante, né? Ele. Não, eu uso assim, dentro da minha análise do ano, é o último que eu vejo. Só É, bolo para tá, todas as outras estão tendo isso e uma solução contínua. exatamente. Sim, sim. Acho que é só, né, Neme? Não tinha mais ninguém que perguntou. Bom, eu não consegui ver. Se tiver mais alguém, a gente falou, gente, depois vocês gritam lá pra Neme. Neme, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Eu adorei o papo.
muito rico e muito válido, porque para quem, né, quer trabalhar, às vezes a gente fica um pouco perdida mesmo. Sempre que quem tiver aí tiver dúvidas, tá? Pode entrar em contato comigo no que eu puder, eu sempre auxilio, tá bom? E vamos seguindo na nossa jornada, né? Né? E agora, né, você tem uma turma pra cuidar. Gente, a quinta turma já, nossa, gente. Mas é bom ser da primeira, você sabe que eu gosto de ser a primeira. Terapia. A primeira, a primeira turma. É isso, gente. Obrigada, viu, por todo mundo que veio, participou. Qualquer coisa, manda aí pra mim, manda pra Neme, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Neme. Boa noite, beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Tchau.